Boa noite, meus amigos. Eu quero aqui trazer aqui uma pequena reflexão sobre o livro de João, o livro de Al-Hana. É porque tem alguns aí no YouTube falando que esse livro é herético. Esse livro a pessoa pode jogar fora, que não serve. E eu quero aqui trazer dentro das Sagradas Escrituras, mostrar, provar que esse livro ele pode ter acréscimos, pode ter palavras fermentadas, mas esse livro é um livro que contém a palavra, as Sagradas Escrituras. É um dos livros mais de confiança que podemos ter. Eu vou te mostrar aqui o que o autor desse livro, que é o livro de João, o que é que ele fala. Veja bem aqui o que é que o escritor ele declara sobre o autor desse livro de João. Aqui na Bíblia, o autor do quarto evangelho é João. Sabemos disso que é João. Discípulo por quem Yahshua tinha especial carinho, amizade e respeito. Você pode examinar no mesmo livro de João, no versículo 13, 26 e 19, capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 7 e 20 e versículo 24. Somente uma testemunha ocular entre o círculo mais íntimo dos seguidores do Mashiach, como João, poderia fornecer tantos detalhes particulares como os que são citados nesse livro. Então eu acho interessante que essas pessoas que elas desprezam o evangelho de João, mas sabemos que tem o primeiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E se a pessoa despreza um evangelho desse tão completo, um evangelho desse tão claro, um evangelho desse aonde bate direto com o sistema religioso, como é que a pessoa pode desprezar um evangelho desse, meus amados? Como é que a pessoa pode dizer que o evangelho desse é herético? Quais são as provas? Só porque tem alguns acréscimos ou palavras diferenciadas, palavras que precisamos, através do Ruach Kadosh, o Espírito do Pai, nós interpretar e entender. Porque sabemos que tiveram várias traduções, foram escritas várias traduções antes de chegar na nossa linguagem, teve várias traduções anteriores. E então como é que a pessoa, alguns aí no YouTube, falando contra o quarto livro, o livro de João, um dos livros que bate direto com o sistema. Uma das passagens que podemos ver lá no livro lá no capítulo 10 de João, aonde vai direto contra os líderes religiosos, titulados como pastores, que são líderes cegos, pastores mentirosos, como diz lá em João capítulo 10, que aqueles que vêm antes de Yahshua são ladrões e assaltantes. Então, meus amados, veja bem a consequência de erros dessas pessoas dizer que o livro de João é herético. E não é verdade. Nós vamos aqui, mais na frente, aonde o escritor que escreve, que faz uma introdução do livro de João. Ele fala o seguinte: o fragmento de uma antiga cópia data do segundo século.
indica que o original é bem mais antigo e pertence seguramente ao período em que João vivia. Teólogos bíblicos e arqueólogos respectivos em todo o mundo concordam que a mais provável data de autoria do Evangelho de João esteja entre o final dos anos 50 da era cristã e antes da terrível destruição de Jerusalém no ano 70 depois do Mashiach. Esse livro, pela história dele, foi escrito, esse evangelho, foi escrito entre 50 e 70, depois do Mashiach. E o João era um dos discípulos que o mestre mais o amava. E João era um apóstolo aonde era mais amigo do Mashiach. João era uma pessoa bem íntima do Mashiach, bem próximo do Mashiach, bem próximo do Salvador. Então, ele foi uma pessoa que teve mais argumento, teve uma pessoa que teve mais falar como seria a característica do Mashiach, porque ele era uma pessoa bem próxima. Em certa passagem, o próprio João descreve aqui no Evangelho que Yahshua falou assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares tem um advogado justo. Então, filhinhos, não pequeis. Então, vemos que algumas dessas passagens aqui no Evangelho de João não está registrados em outros evangelhos, como de Mateus, Marcos, Lucas. Por quê? Porque aqui, nós lendo essa passagem, esse evangelho, irmãos, nós lendo esse evangelho de João, nós compreendemos que é o evangelho direcionado para a igreja de outros países que não pertencia aos judeus, aos Yaldins, conhecidos como judeus. É o evangelho levado para as demais nações, os demais povos, as demais tribos e línguas. Como é que tem alguém que tem a coragem de dizer que esse evangelho é anátema, esse evangelho não presta, pode jogar fora? Essa pessoa que fala essa tal burrice, essa palavra, ela ainda precisa conhecer o verdadeiro evangelho que contém aqui, contém no livro de João. Esse evangelho aqui é um evangelho que devemos ler através do Ruach Kadosh, do Espírito do Pai. Por quê? Porque se for pela carne nós não iremos compreender, como toda a palavra do Eterno, se não for guiada pelo Pai, nós não entenderemos, não compreenderemos, porque aqui é uma palavra que é inspirada, direcionada para aqueles que estão andando e adorando o Pai em espírito e em verdade. Eu não vou aqui detalhar o estudo dessa palavra, porque não toma muito tempo e o vídeo fica muito prolongado. Mas você procure ler a história de João, do Evangelho de João. Procure ler a história. E não só uma história, porque há várias histórias. Mas aqui eu tenho várias histórias. E concluindo, a história que eu vi a transparência, a história que eu vi em concordância com o Evangelho foi essa aqui, nesta Bíblia. Veja bem, nesta Bíblia você vai entender a história do escritor. Se você vai entender a história, o que João passou para a igreja hoje, a igreja atual, a igreja que está hoje no Brasil,
A igreja que está hoje aqui em outros países, não a igreja que está em Israel, a igreja dos Yaldins, dos judeus, que eles creem ali no Mashiach, que ainda vai vir, que ele vai vir a essa terra. Mas a história dos que creem que Yahushua já veio, salvar o seu povo, libertar o seu povo da prisão, tirar o seu povo das garras dos falsos pastores, tirar o seu povo daqueles que prende eles dentro de uma gaiola, de uma prisão espiritual, porque na verdade o povo é preso dentro de uma gaiola, mas a sua mente está presa a um sistema religioso, a sua mente está preso a um dogma do homem, a um jugo pesado. E aqui no Evangelho de João diz tudo sobre isso. Aqui no João 10 fala sobre o falso pastor e o verdadeiro pastor. Em João capítulo 14 fala sobre aqueles que irão estar com o Pai nas suas moradas celestiais. Este livro de João é um livro, irmãos, que se nós lermos ele na guia, na direção, na virtude, você vai entender que nós somos o povo gentios somos e fazemos parte da igreja do Mashiach, a igreja escolhida, aonde aqueles que não aceitaram a Yahushua naquele tempo, quando ele esteve aqui na terra, então ele deu liberdade para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está tudo registrado aqui nesse livro, irmãos. Como tem pessoas, condutores, mestres cegos, ignorantes, sem visão espiritual, sem entendimento, dizendo que esse livro é herético, esse livro não presta, não vale, não serve. Isso é uma das maiores blasfêmias que eu vi até hoje, irmãos. Não estou falando que está blasfemando contra o Pai, mas está blasfemando contra um livro que o Pai permitiu, que foi inspirado pelo Ruach Kadosh para a igreja do Mashiach nos dias de hoje. Qual é o livro que bate mais contra o sistema religioso? Bate mais contra esses mentirosos, esses líderes mentirosos? É o livro de João. Mas tem outras referências nos outros livros. Nós pegamos várias referências nas cartas do apóstolo Paulo, como nas outras cartas dos outros apóstolos também, de Pedro, de João. Então, mas só que esse livro já foi aprovado, comprovado, ele está aqui incluído sobre esse livro Bíblia, que tem desde lá de Gênesis até Apocalipse. Esses livros são inspirados, são livros consagrados, palavras que tem dentro dessas palavras, contém as palavras do eterno, palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de transformação. Todos podem desprezar estas palavras, irmãos. Essas palavras podem desprezar, mas jamais eu desprezarei a palavra do eterno que está aqui dentro da Bíblia, dentro desses livros, desse livro de João, do Evangelho segundo escreveu João. Jamais vou desprezar, porque aqui eu tenho contemplado muita palavra de vida eterna, palavra de salvação. Eu não posso dizer, irmãos, que uma árvore não presta porque tem um fruto ou dois frutos que ali estragou. A árvore é boa e dá bons frutos, mas há frutos que não servem para nós digerir,
comer, se alimentar. Assim esse evangelho e outros evangelhos tem muitas palavras verdadeiras. Tem algumas que vemos que precisamos ter o discernimento, a compreensão para saber se realmente aquilo ali não é fermento. Mas se é fermento nós rejeitamos, mas não que a palavra, o evangelho por completo seja uma palavra, um evangelho que devemos jogar fora. Porque isso o Eterno não se agrada. O Eterno diz: examinai as Escrituras e cuideis nelas ter a vida eterna. O Eterno diz: examinai tudo e retém o que for bom. O Eterno diz que nós devemos procurar conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho nos libertou, seremos livres. Isso está em João. Fique todos na benevolência do Pai e de seu Filho, nosso Salvador Yahushua Mashiach.